Uau! Repete comigo então assim: o que fazer quando tudo dá errado? Eu queria falar nessa noite na vida de Davi. Ele é um exemplo extraordinário de coragem, de fé, de humildade e submissão a Deus, não importando a situação em que ele se encontre. Sabe, como eu falei semana passada, é preciso se deitar aos pés do Senhor para você ser resgatado. Se Ruth não tivesse deitado nos pés de Boaz e sido resgatada, Davi não teria nascido. Todas as coisas estão ligadas e Deus quer fazer coisas extraordinárias através da sua vida que Ele não vai fazer através da minha. Ele quer usar você. Então, mesmo que as coisas estejam erradas na sua vida, mesmo que tudo esteja dando errado, não desanima, não desista. Ele vai operar algo extraordinário. E eu vou ler um salmo com você hoje, mas para os líderes de célula, eu vou deixar um dever de casa. Vocês vão ministrar e vão compartilhar a palavra. Vocês vão ler os textos de 2 Samuel, capítulo 14, 15, 16, 17, acho que por aí, ou 18. E tem uma história ali. Tem uma história de Davi e da sua família. E quando Davi passa por aquela experiência, uma voz desafiou ele a Davi sair do seu lugar de conforto e andar sobre as águas. Davi precisou andar sobre as águas. Muitas ondas vieram e ele precisou olhar além das ondas para conseguir ter o favor de Deus e vencer numa situação muito difícil. E essa palavra serve para que nós possamos ter uma ilustração viva, uma imagem viva de que seja qual for o problema em que você está passando, Deus tem uma resposta e uma saída para esse problema. Quem crê nisso diz um amém bem forte. Não importa o que seja, Deus tem uma resposta e tem uma saída para você. Sabe, essa história que eu falei para vocês lerem depois em casa é uma atitude traiçoeira, é uma atitude desleal de um filho de Davi chamado Absalão. E Absalão, ele usurpa o trono de Davi, engana Davi, manipula Davi, de maneira que ele consegue o intento de assumir o trono e fazer Davi fugir do seu palácio, de Jerusalém e da cidade. Então Davi é obrigado a fugir. Olha a situação, quando tudo dá errado, quando o rei é obrigado a deixar o seu palácio e fugir, irmão, é porque tudo deu errado. E lá em 2 Samuel capítulo 15, versículo 13, diz assim: então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. E essa notícia era a notícia de que o rei havia caído. Sabe, vem muitas notícias para você. Muitas delas são verdades, outras são fake, mas não importa a notícia que venha, mesmo no dia difícil, no dia mau, Deus tem sempre uma saída. E no Salmo 63, que nós vamos ler alguns versículos hoje, sabe, Deus assim, Davi assim, no dia ruim, ele nos ensina justamente como é que você anda sobre as águas e como é que você enfrenta uma tempestade sem nunca titubear na fé, sabendo que lá no final, eu disse quando? Vai ter vitória para você. Quantos creem que tem vitória? Mas não deve ser um crer vazio, é um crer de fé. E cada passo que você dá durante a semana que está entrando vai ter que ser um passo de fé, uma conquista que Deus estabeleceu para você. E mesmo que não tenha terra firme sobre os seus pés, tem água, mas o Senhor vai fazer você atravessar essas águas e fazer você mais do que vencedor. A nossa vida é sempre a nossa tendência a reagir com a nossa força diante de uma situação ruim, é sempre agir de maneira natural diante de uma situação e usar os recursos naturais, a nossa inteligência, os amigos, a influência que nós temos, o conhecimento que nós temos com alguém, e achamos que isso por si só vai bastar para nós sairmos de uma situação difícil. Mas quando nós vimos a história de Davi, percebemos que ele fez exatamente o contrário. Então, quando tudo deu errado, o que Davi fez? Repete comigo assim: buscou a Deus no auge da crise. Olha o versículo que ele deixou para nós quando a coisa ficou feia para o lado dele. Davi, ele teve que fugir, e ele pegou as suas esposas, os seus filhos, os velhos que tinha no palácio, aqueles que estavam com ele, e começou a fugir e começou a descer. Quem já foi em Jerusalém comigo sabe que do Monte Sião ele contornou a muralha, atravessou o vale de Cedron e subiu o Monte das Oliveiras rumo ao deserto, porque ele estava fugindo do seu filho. Imagina, ele fugia do seu próprio filho. Quando ele chega lá em cima do Monte das Oliveiras, ele é interceptado por um homem chamado Ziba. Como é que é o nome dele?
Então diz assim o texto, 2 Samuel 16:2, porque você trouxe essas coisas, Davi pergunta. Ziba respondeu, Ziba trouxe para ele jumentos para servir de montaria, Ziba trouxe para ele pães, comida, Ziba trouxe para ele frutas, alimento, Ziba trouxe para eles água e vinho para reanimar a vida de quem estava exausto, caminhando descalço, envergonhado na direção do deserto. Às vezes a gente é assim, a gente está tão humilhado, as circunstâncias se levantam tão contra, a gente não diz isso para ninguém. Lá na rede social, quando faz a selfie, quando tira a foto, é a foto com um sorriso aberto, mas só Deus sabe como é que está destruído o seu coração, porque o mundo se levanta contra você, as circunstâncias se levantam com você como se fosse um tsunami, um grande tsunami, que é muito mais perigoso do que pelo tamanho da onda, mas do poder que ela tem de arrastar você por quilômetros e quilômetros, sem que você consiga fazer nada. E Davi estava sendo arrastado como uma grande tsunami, de dentro da sua casa, de dentro do seu palácio, e sendo jogado no deserto em fuga do seu próprio filho. Então observe como ele reage, Salmo 63, versículo 1. Depois de você ler esse salmo, ele gritou comigo essa semana. Salmo 63, 1 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus. Vamos repetir essa frase? Ó Deus, tu és o meu. Ele está chamando Deus ali de Elohim. Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco. O que diz ali? Qual foi a última vez que você buscou Deus intensamente? Eu acho que grandes problemas, grandes crises nos levam à intensidade. E o problema é que essa intensidade ela só acontece na nossa vida quando o problema é tão grande que a gente não tem mais condição de resolver sozinho. Quando nem o médico pode ajudar você e diz: olha, isso não tem mais jeito. Quando não há o que fazer e a sua empresa quebrou. Quando não parece, não tem mais esperança, o seu casamento acabou. E aí a gente vai se lembrar que existe um Deus querido. Sabe, Davi, quando ele estava em fuga, ele estava no meio de um deserto. E no deserto, se você não sabe, deve saber, não tem água. De dia é muito quente, de noite é muito frio, ele não tinha onde repousar, ele estava exposto à exaustão, e com ele seus filhos, suas crianças, sua família, os velhinhos daquele palácio, os conselheiros do rei e tantas pessoas. Mas então, no meio dessa confusão toda, ao invés de ele buscar uma solução humana, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Quando você está com sede, o que você faz? Procura água. Davi estava sedento, e ali a sede era real, era no deserto, andando a pé. Mas mais importante do que um copo de água fresca, ele buscava com intensidade Deus para resolver o problema dele. Sabe, tem horas que um copo d'água ele pode matar a sua sede, mas a sua sede vai voltar. É por isso que o Espírito Santo diz, através do próprio Filho, do próprio Jesus: quem tem sede, vem a mim e beba, porque do seu interior vão fluir rios de águas vivas que jorrem para a vida eterna. E esses rios saem pela sua boca. Alô? Saem pela sua boca. É uma fonte inesgotável que está dentro de você. Agora, quando você abre a sua boca, o que sai? Você pragueja, você reclama, você murmura, não tem rio de água viva aí. Aí o Espírito Santo, ele está convidando para você andar sobre as águas, e você está se afogando no meio do mar dos seus próprios problemas e da sua própria incredulidade. E Davi dizia: eu te busco com intensidade, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti. E aí ele explica: numa terra seca, exausta e sem água, no meio da tua crise, o que fazer quando tudo dá errado? Busque Deus, busca Deus com intensidade, busca Deus com força, busca Deus com vontade, clama a Ele, clama a mim e responder-te-ei, diz lá o profeta Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Aí é a hora do clamor, é a hora da declaração de fé, não é a hora de você ficar procurando água. Eu estou com sede, me dá água. Procura Deus, porque Ele é fonte inesgotável. Quem está me entendendo diz amém. Então Davi ele mostra isso. Repete comigo assim: ele deseja estar no santuário de Deus. Isso é um outro versículo, é a sequência. Quando Davi está em fuga, o sacerdote que chamava-se Zadok, ele intercepta Davi já na descida do monte Sião,
e com ele vem a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. O sacerdote era leal, ele não queria abandonar o seu rei. Então ele pega a Arca da Aliança e desce o monte para se encontrar com Davi, porque aonde Davi fosse, ele iria junto. Mas Davi diz assim para ele: olha a visão. Eu disse visão, fala visão. A gente tem visão muito da desgraça, do problema. Agora Deus está desafiando a ter uma visão por trás das ondas que estão sobre você. Então disse o rei a Zadok, 2 Samuel capítulo 15, versículo 25. Então disse o rei a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Mas como assim? Davi não queria a presença de Deus com ele. Calma. Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Não tire conclusões precipitadas. E ele disse assim: se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar aonde ela deve permanecer. Você consegue entender isso? Se não entende, eu vou explicar. Quando você sai de casa para um lugar distante, é preciso que haja um motivo para você voltar para casa. Quando você sai de casa para um país estrangeiro para tentar a sorte, conheço muitas pessoas que fizeram isso, mas eles têm o sonho de um dia voltar para casa, e porque eles deixaram alguma coisa importante em casa, alguma coisa que valia a pena se esforçar para voltar. Eu volto para casa todo dia, porque eu tenho alguma coisa em casa que sempre vale a pena, e eu não quero abandonar, não quero deixar para lá. Eu volto para o culto, para a celebração todos os domingos, todas as semanas, porque aqui tem alguma coisa que vale a pena. E desculpa, eu não estou falando agora de você. Você vale a pena, mas é do Espírito Santo se movendo. E Davi disse assim: não, Zadok, deixa lá, fica no lugar, deixa a arca no lugar dela, porque Deus vai agir comigo com misericórdia, com benevolência, com graça, e por isso eu vou ter um motivo para buscar voltar ao meu lugar, porque eu quero voltar ao santuário de Deus e adorá-lo na sua presença e no seu lugar. E tem gente que deixa de vir à igreja por qualquer coisa, que o cabelo não ficou bem arrumado, porque tem um jogo do Flamengo, por mais importante que seja. Aliás, a semana que vem o Flamengo joga 18h15. Quando chegar diante de Deus, eu vou pedir alguma coisa para o Espírito Santo. Fala saudações rubro-negras. Não vai resolver, Cleber. E deixa de vir para o culto por qualquer coisa, porque tem uma festa, porque tem um jogo, porque está com dor de cabeça. Quem estava com dor aqui e o Espírito Santo curou nessa noite? Deixa eu ver, levanta a mão só para testemunhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, amém. Glória a Deus. Aqui é lugar de cura. Se tu não está internado no hospital, está fazendo o quê? Que não veio para a igreja, para o lugar da cura, para o lugar da restauração, para o lugar da fé. Seu casamento está ruim, é aqui. Sua empresa está falida, é aqui que tem resposta. E Davi disse: eu quero voltar para o santuário. Aí no Salmo 63, olha só o que ele diz, versículo 2: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória, porque ele sabia que na presença de Deus havia poder e havia glória, e se tinha alguém que podia restaurá-lo ao seu lugar, era o poder de Deus agindo na sua vida. O que pode restaurar você é o poder de Deus agindo na sua vida. E esse poder, você vai encontrar ele aqui. Nós estamos debaixo da graça, a gente pode buscar Deus em qualquer lugar. Pode, mas nem sempre encontra. E não é porque Deus não está lá, porque o Espírito Santo não está lá, é porque você não está preparado ainda para buscá-lo naquele lugar. Mas aqui você está no lugar da unção, aqui você está no lugar do poder de Deus atuando, aqui a glória de Deus está aqui, os anjos de Deus estão aqui nessa noite em grande quantidade. Existe todo um fluir de Deus nesse lugar, e é aqui que Deus traz resposta para as pessoas, não é lá fora, não é assistindo televisão, não é cuidando da vida, não é fazendo outra coisa. E Davi entendeu isso. No dia ruim, mais do que a água, do que a comida, ele ansiava pela presença de Deus, ele buscava incessantemente. Não importava o lugar que ele estava deitado com o seu travesseiro, era uma pedra no meio da areia do deserto, mas o lugar que ele queria estar era na presença de Deus, na casa de Deus, para ser ministrado pelo Senhor. Quem está me entendendo diz amém.
Sabe, essa deve ser a nossa vida, a nossa expectativa. O que fazer quando tudo dá errado? Davi, diga assim, ele se rendeu à soberania de Deus. Ele se rendeu à soberania de Deus. E Davi tinha muita experiência com relação a isso, não posso contar aqui toda essa história. Mas ele fez uma declaração que é algo extraordinário, talvez a maior declaração de fé que exista no Antigo Testamento foi feita por Davi. E eu acho que essa declaração ela só pode ser comparada a uma declaração do apóstolo Paulo, que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, quando Paulo diz assim: por isso, por amor de Cristo, repete, por amor de Cristo, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Uau! É maluco? Diria alguém. Porque quando alguém afronta, ele fica alegre. Quando alguém o ridiculariza, ele fica feliz. Paulo está dizendo isso porque ele acabara de orar a Deus, pedindo para que Deus livrasse ele de um espinho, e ele ouviu da parte de Deus uma resposta: a minha graça te basta. E aí ele entende, então tá bom, então eu me regozijo, eu fico feliz pelo amor de Cristo, eu me alegro nas minhas fraquezas, eu me alegro quando eu sou insultado. Quem fica feliz aqui quando é insultado? Pois o Espírito Santo vai agir de uma forma tão poderosa na sua vida que você vai ficar feliz quando é insultado. Às vezes a gente quer agir sob o nome de Deus, mas na verdade nós não estamos sendo usados por Deus. Nós estamos querendo usar Deus a nosso favor, e a gente inverte os valores. Nós temos um fluir de Deus, nós podemos andar nesse fluir, mas não tente manipular Deus. Então Paulo se alegrava na fraqueza, se regozijava na fraqueza, nos insultos. Lá em Atos 16, por exemplo, quando ele leva 40 chicotadas e ele começa a cantar, e há aquela explosão do Espírito Santo, as cadeias caem, as portas se abrem, porque ele se regozijava nas suas necessidades e nas perseguições e nas angústias que ele sofria. E o que ele dizia assim: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Repete comigo assim, coloca a mão no seu coração e diga assim: porque o poder do Espírito Santo atua na minha fraqueza. Quando você é fraco, aí você é forte. Mas não é porque você é valente, não é porque você malha todo dia, não é porque você toma bomba, é que o poder do Espírito Santo atua em você. E Davi, ele fez uma declaração parecida com essa. Nos versículos 3 e 4 do Salmo 63, ele diz assim, eu estou lendo na NVI, e a NVI diz assim: o teu amor é melhor do que a vida. Repete. Se você procurar outras versões, vai dizer: a tua benignidade é melhor do que a vida, a tua bondade é melhor do que a vida. A palavra no original ali é hesed, é a graça de Deus. Ele está falando, Davi, ele viu além das ondas, ele viu além do sofrimento, ele viu o próprio Filho de Deus, ele viu a graça de Deus, e ele declarava assim: a graça de Deus é melhor do que a vida, porque viver sem a graça de Deus é melhor não viver. O crente é assim. O crente não tem medo de morte. Para viver sem a graça de Deus é melhor não viver. E é por isso que há uma indignação do Espírito Santo quando a gente não consegue compreender isso, quando as nossas falas, as nossas palavras, elas são só da boca para fora. Uma vez eu disse para Deus: Senhor, não quero subir no púlpito nunca mais, se for para fazer uma palavra retórica, igual muita gente prega por aí. Se não houver transformação de vida, se não houver poder de Deus, se não houver cura, se não houver libertação, se não tiver pessoas cheias do Espírito Santo, não volto mais lá. Não depende de mim, depende dele. Mas a gente tem que deixar ele agir. Tem que deixar ele agir. Ele entende, mas ele é mais inteligente que você. Ele conhece mais da vida que você. Ele conhece a sua esposa mais do que você. Eu acho que ele conhece você mais do que você.
Agora o seu orgulho não deixa você agir assim. E Davi diz assim: a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Uau! Ele estava no deserto, irmão, depois tu vê a história. Ele não tinha travesseiro, estava dormindo no chão, os inimigos estavam atrás dele. E ele diz: a tua graça é melhor do que a vida, eu te busco com intensidade. O cara ficou cheio do Espírito Santo e diz: os meus lábios te exaltarão, enquanto eu viver eu bendirei o teu nome. Sabe por que ele disse isso? Porque ele não tinha nenhuma convicção de que ia viver até o dia seguinte. Mas ele disse assim: essa pode ser a última noite, mas enquanto eu viver, enquanto tiver fôlego, os meus lábios te bendirão. Fala mal de Deus: onde é que está Deus? Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Ninguém diz isso com relação a Deus, mas pensa, mas fala da igreja. E diz assim: você me abandonou. Quem já ouviu esse negócio aqui? Você já me abandonou de alguém? Todo mundo já ouviu, né? E quem já falou essa palavra aí? Tá, não, fica quietinho. Quando você diz isso para mim, está dizendo para ele. Ele nunca abandonou você. Mas o senhor abandonou. Não, eu estou aqui todo dia, todo domingo. Não faltei nenhum. Enquanto eu viver, eu te bendirei, mesmo que essa seja a minha última noite. Se essa for a sua última noite, irmão, vai para o céu bendizendo a ele. E quando chegar lá, tu não vai fazer outra coisa. E aí você vai entender o quanto tempo você perdeu fazendo coisas que não precisava. E quanto deixou de receber, porque não conseguiu deixar o Espírito Santo fluir através da sua vida. O versículo 6, aliás, o finalzinho do versículo 4 ainda diz assim: em teu nome levantarei as minhas mãos. Eu gosto demais dessa expressão, porque levantar as mãos é sinal de rendição. Não é na sua força, não por força nem por violência, dizia o profeta Zacarias, do Espírito Santo a Zorobabel através do profeta Zacarias. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os meus lábios te bendirão, a minha voz te glorificará, as minhas mãos eu levanto. Sabe, não é na minha força, eu confio no Senhor. Davi estava sendo perseguido, tinha um exército atrás dele, um exército dos seus amigos, do seu povo, o seu filho perseguia ele, mas a boca dele não era uma boca de praguejar, era uma boca de abençoar. No versículo 6 do Salmo 63 diz assim: quando eu me deito, lembro-me de ti. O Espírito Santo ele falou para mim que muita gente que está aqui nessa noite, quando se deita, se lembra da culpa, se lembra da condenação, se lembra do pecado, fica maquinando situações e circunstâncias para o dia seguinte. Mas Davi, no meio dessa crise toda, quando ele se deitava, ele se lembrava de Deus, ele pensava em Deus, ele meditava em Deus. Penso em ti durante as vigílias da noite. Você sabe que para o judeu a noite começa às 6 horas, então a primeira vigília é de 6 às 9, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 da manhã, e a quarta vigília de 3 da manhã às 6 da manhã, quando começa o novo dia. Então nas vigílias da noite, Davi pensava em Deus. O que você faz de noite, além de dormir? Você dorme, glória a Deus, às vezes por medicamento, às vezes porque você tem sono muito bom, mas tem aqueles que não conseguem, que de noite o olho não prega, ansiedade, porque tem a conta para pagar, porque tem um problema para resolver, porque tem uma situação grave, porque tem um parente doente, porque tem uma situação ou outra. Nessas horas, pensar no problema não vai adiantar, olhar para a circunstância não vai adiantar, mas quando você deita, dorme e quando acorda, medita na palavra de Deus, o Senhor vai trazer livramento para você. Quem não entende diz amém. Por último e não menos importante, quando tudo dá errado, o que eu faço? Eu confio na salvação de Deus. O Salmo 63, no versículo 8, diz assim: a minha alma. A alma, você sabe que fala da mente, né? Você sabia que nós somos como Deus? Deus é um Deus trino. O que significa isso? Ele se representa na pessoa do Pai, e nós somos a sua imagem. Nós somos trinos também, porque nós temos um Espírito que possui uma e que habita em um. O Espírito de Deus se relaciona
funciona e nós comungamos com Ele através do nosso espírito. Nós estamos amalgamados, ligados, colados, grudados. O nosso corpo se aperfeiçoa, se une a Jesus, porque Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele sabe a dor de ser um homem, de sofrer, mas o nosso espírito, ele trabalha na nossa mente. Sabia na nossa mente que vem os nossos pensamentos, e é por isso que ele diz aqui no versículo 8, a minha alma, a minha mente se apega a ti. Você precisa deixar o Espírito Santo andar na sua vida de uma tal maneira que a sua reação seja a reação dele, a sua mente seja moldada por ele, porque quando você faz isso, a mão direita de Deus, o texto diz assim, a tua mão direita me sustém. Deus é quem te sustenta. Mas quando a sua mente só foca no problema, você afunda. Pedro foi assim. Pedro foi chamado para andar sobre as águas, e ele começou muito bem. Enquanto ele olhava para Jesus, enquanto a mente dele estava focada em Jesus, ele andou. No momento que ele olhou para o problema, para as circunstâncias, para os ventos, ele começou a afundar. Mas mesmo afundando, o que foi que sustentou ele? A mão de Jesus. Hoje, a mão de Jesus quer sustentar você no meio dessa crise. A mão de Jesus quer trazer você de volta. Mesmo que você esteja submergindo, Ele vai te trazer à tona, vai colocar você para respirar de novo e vai fazer você andar sobre as águas. Quem crê nisso? Amém? Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse em pé agora em nome de Jesus.